Evangelho de João, no capítulo 12, dos versículos 12 a 19, diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: não tenhas medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado num jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, perceberam que lhe fizeram essas coisas e que elas estavam escritas a respeito dele. A multidão que estava com ele quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal miraculoso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros: não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. Curva a sua cabeça por um instante e vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nós oramos agora, Senhor, clamando que o teu Santo Espírito ilumine essa palavra em nossos corações. É assim que oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, parte da cristandade hoje, uma semana antes do domingo de Páscoa, lembra do chamado Domingo de Ramos, que tem a ver com esse texto. Vale a pena salientar que, biblicamente falando, é um texto importante, está registrado nos 4 evangelhos. No livro de Mateus, no capítulo 21, no livro de Marcos, no capítulo 11, no livro de Lucas, no capítulo 19, e aqui no Evangelho de João, no capítulo 12. Ou seja, é algo que realmente tem uma significação muito grande para a teologia do Novo Testamento. É a única manifestação pública de apreço permitida por Jesus durante o seu ministério. E esse texto, essa situação, esse evento é colocado com o propósito de que percebamos que as profecias messiânicas acerca de Jesus, nele foram cumpridas. Quero lembrar que o texto que nós lemos é um texto do Evangelho de João. O Evangelho de João, ele pode ser praticamente dividido em 3 partes. A primeira parte, a ênfase é o ministério público de Jesus. A segunda parte, a ênfase é o ministério particular de Jesus com os discípulos. A terceira parte, a ênfase é a paixão de Cristo, né? É a morte dele. Na realidade, ele encarava isso como a glorificação do seu ministério, a sua morte e ressurreição. Nesse momento aqui, nós vamos ver que Jesus cumpria o seu desejo, o seu propósito eterno. Jesus veio, irmãos, para morrer por nós. E nesse momento, uma semana antes, praticamente, de que tudo isso acontecesse, ao invés de nutrir no seu coração tristeza, ao invés de estar agoniado com a decisão a ser tomada, nesse momento, ele entra em Jerusalém para executar o seu intento, né? Ele está entrando oficial, ele está entrando triunfalmente em Jerusalém para cumprir o eterno plano do Pai, que seria, nesta semana, totalmente, digamos assim, executado. Hoje à noite, inclusive, hoje à tarde, aliás, no culto da tarde, o pastor Tomás vai estar falando sobre a primeira frase, né, o primeiro momento das 7 frases que são faladas na cruz por Jesus, e que geralmente são mensagens de Páscoa. E ele também vai estar falando
sobre o aspecto histórico, e no domingo, sobre o aspecto histórico, o que nós temos é a chamada entrada triunfal, que é justamente esse texto que nós lemos. Vamos aos versículos 12 e 13. O texto diz: no dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Quero que você preste atenção no versículo 12. Uma grande multidão. Nessa época da Páscoa, na Judéia, sobretudo na cidade de Jerusalém, onde estava o templo, chamada de forma poética de Sião, né? Então, lá onde estava o templo, a população, que em tese era de 50 mil pessoas, na época da Páscoa, aumentava para algo em torno de 250 mil pessoas. Peregrinos que vinham de todos os cantos do mundo para celebrar a Páscoa nesse momento. É uma grande multidão que vem para uma grande festa. A Páscoa é uma celebração muito importante no mundo judaico, porque mostra a ação do Senhor livrando o seu povo. E essa festa, nós temos a releitura, digamos assim, cristã. Jesus é a nossa Páscoa, diz Paulo na carta aos Coríntios, e toda essa leitura de Êxodo, ela é ressignificada no cristianismo. E essa semana é a chamada Semana de Páscoa, e esse evento é o evento que abre, em tese, essa semana. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, lá conta, aliás, que Jesus, nesse momento, chegando a Jerusalém, ele estava próximo ao Monte das Oliveiras. E é possível, os historiadores entendem, que é possível que ele tenha entrado em Jerusalém por uma porta chamada Porta Dourada. Aí é uma foto dessa porta, né, a Porta Dourada no Muro de Jerusalém. Então, irmãos, veja só um momento de adoração. O texto diz: Hosana. Hosana literalmente significa salva-me. É um texto muito importante. Ele tem a ver com o Salmo 118, os versículos 25 e 26, que diz o seguinte: salva-nos, Senhor, nós imploramos, faze-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos, bendito é o que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor nós os abençoamos. É um salmo que todos os judeus consideravam conter uma predição acerca do Messias que havia de vir. E aqui nós vemos eles na entrada do Senhor Jesus, o Senhor montado, né, no jumentinho, nesse momento, eles proclamando essa grande verdade. Hosana, salva-nos. Sim, essa é uma função primordial do Messias. Irmãos, esse Deus que nós cremos é o Deus que conduz a história humana. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender, inclusive, os outros evangelhos falam que, nesse momento, houve uma preparação para isso. Jesus fala, no livro de Lucas, no capítulo 19, nos versículos 28 e 29, Jesus fala a 2 de seus discípulos, instruindo eles a que fossem pegar um jumentinho. E eles entendem essa missão, recebem as ordens de Jesus e obedecem, executam do jeito que Jesus tinha falado de como eles haveriam de encontrar esse jumentinho. Eles encontraram e foi feito do jeito que ele disse. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, irmãos. Nosso Deus é um Deus que conduz a história. Nada está longe do seu domínio, nada está longe do seu controle, e tudo tem um propósito. Essa é uma grande lição que nós temos nesse texto. Veja os versículos 14 e 15. Jesus conseguiu um jumentinho, montou nele, como está escrito: não tenhas medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem, montado num jumentinho,
Jesus aqui vem com uma apresentação humilde. Irmãos, tem uns teólogos que piram na maionese, sobretudo aqueles da teologia da prosperidade, dizendo que Jesus entrando num jumentinho na cidade de Jerusalém é a mesma coisa de que hoje qualquer um de nós estivéssemos entrando em qualquer cidade dentro de um carro caro, dentro de uma limusine, desses carros de gente rica. Irmãos, despreze isso aí, é tudo mentira. Ignore isso aí. Jesus está entrando de forma humilde num jumentinho, mas isso é para cumprir as palavras que sobre ele recaíam. São palavras como, por exemplo, a do profeta Isaías, que há muitos anos antes disso acontecer, havia predito: você que traz boas novas a Sião, suba no alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos, erga-o, não tenha medo, diga às cidades de Judá, aqui está o seu Deus. E em complemento, Zacarias 9:9, alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumentas. Aqui nós vemos o ensino de Jesus, Jesus ensinando a cada um de nós, ele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, vindo em missão de paz, entrando em Jerusalém com um jumentinho e toda a população vendo essa situação ocorrer. Irmãos, mas eu quero lembrar aos irmãos que o Evangelho de João é alguém que ensina através dos contrastes. A entrada de Jesus em Jerusalém contrasta com a entrada dos reis romanos nas cidades onde eles conquistavam. O ensino de João é um ensino pelos contrastes. E aqui João realça esses contrastes. Os demais evangelhos mostram isso, mas no Evangelho de João é interessante observar dessa forma. Veja, por exemplo, aqui é aqui é um afresco, é chamada afresco, que é uma pintura em parede, de um general romano entrando numa cidade que havia sido conquistada por ele. Está vendo só? E aqui é, digamos assim, uma espécie de foto, uma simulação desse momento. Jesus, de forma humilde, entrando em Jerusalém. Existem vários contrastes. No primeiro contraste, o conquistador político, ele é recebido por uma multidão, é verdade. Ele entra num cavalo de guerra, um cavalo fogoso, ele tem espada, ele tem exército, ele é um conquistador político. Geralmente, o nome dele é adorado, e os imperadores romanos, eles tinham o culto ao imperador, eles eram uma espécie de deuses que exigiam a adoração dos seus súditos. Posteriormente, desfila numa carruagem totalmente adornada, geralmente entra no cavalo, mas depois passeia numa carruagem muito bonita para que todos possam apreciá-lo. Não existe participação do povo, o povo fica só assistindo. Os sacerdotes pagãos, eles queimam incenso, louvando o conquistador, louvando o imperador, e os cativos, que são os presos de guerra, eles são levados para a arena para lutarem contra as feras. No século I, a ideia era essa. Aí agora vem Jesus de Nazaré. Veja que confronto, veja que contraste maravilhoso. Jesus, ele é recebido por uma multidão que estava fortemente endossada pelos peregrinos. Humildemente ele entra num jumentinho, ele não possui armas, ele não tem um exército. E pelo jumentinho
é a ideia de que ele vem em missão de paz. Ele vem em missão de paz, o seu reino é um reino espiritual. Ele entra, mas bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Jesus entra e Deus, seu Pai, é adorado. O povo participou com ramagens, participou colocando vestes ao longo do caminho. Aqui não existe sacerdotes, aqui não existe cativos que são levados para a morte, muito pelo contrário, aqui nós temos pecadores que pela morte dele, pecadores que pela morte de Jesus haverão de ser libertos. E ele será morto para que todos tenham vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quero fazer uma observação sobre a questão do jumentinho. Irmãos, isso é uma prática, é uma praxe. Quando um rei, um soberano, ele vai em missão de paz, ele vai montado num jumentinho. Quando ele vai em missão de guerra, ele vai montado num cavalo. Nesse momento, o rei Jesus, ele entra em missão de paz, declarando paz, que haja paz em nossos corações. Mas haverá um momento, meu irmão, que ele vai consolidar tudo, que ele vai consolidar todas as coisas. Você que está estudando Apocalipse comigo, sabe disso. No capítulo 19, no versículo 11, veja, vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Naquele momento, Jesus está no jumentinho em missão de paz. Mas vai chegar um momento que ele vem como um cavalo para consolidar o reino, julgando e guerreando com justiça. Esteja você preparado para isso. Agora, pasme. Por incrível que pareça, esse momento aconteceu ali na frente dos discípulos, mas os discípulos não tiveram discernimento sobre aquilo que estava acontecendo. Olha só, versículo 16. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. E eles vieram a entender quando? Siga o versículo. Só depois que Jesus foi glorificado, perceberam que lhe fizeram essas coisas e que elas estavam escritas a respeito dele. Ou seja, não houve discernimento, eles não conseguiram discernir isso, só depois que foi glorificado, ou seja, depois que ele morreu, ressurgiu, aí os discípulos entenderam que as profecias em Cristo Jesus foram cumpridas na frente deles, nos olhos deles, mas eles não tiveram discernimento naquele momento. Mas veja só, não é só eles. Outros não haveriam de ter discernimento quase que nunca. Aqui nós temos uma multidão que está vendo tudo isso, está repetindo. Veja só, versículos 17 a 19. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal miraculoso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros: não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. O que é que nós temos aqui? A popularidade de Jesus no ministério público, em virtude de muitas coisas que ele já tinha feito, inclusive a ressurreição de Lázaro. O que é que ocorre? As testemunhas oculares da ressurreição de Lázaro vão falando sobre Jesus, e outras testemunhas, já no versículo 18, testemunhas auditivas, vão se acumulando, enquanto a multidão olha para o Senhor com esperança, não sei se consciente ou não.
muito provavelmente, talvez, inconscientemente. Por quê? Porque muitos desses que estão dizendo hosana, bendito que vem em nome do Senhor, no final de semana estarão dizendo crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Não sei dizer, não tenho certeza se estavam fazendo consciente ou inconscientemente, mas eu tenho certeza que os fariseus, os religiosos daquele momento, estavam com inveja. O versículo 19 diz: não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. Lá nos livros sinóticos, no livro de Lucas, no capítulo 19, nos versículos 39 e 40, lá vem dizendo que os religiosos, os fariseus, pedem para que Jesus repreenda os seus discípulos. Sabe qual é a resposta que Jesus dá? Versículo 40. Se eles se calarem, as pedras clamarão. Se eles se calarem, as pedras clamarão. Os religiosos estão com inveja. Os fariseus estão furiosos com a popularidade de Jesus, cheios de inveja em seu coração. Irmãos, eu gostaria de objetivamente circunscrever pelo menos 4 grandes verdades espirituais para nós nessa manhã. Primeira grande verdade espiritual é que Jesus honrou e cumpriu plenamente a lei divina e revelou e obedeceu toda a vontade de Deus. É um exemplo para nós de profunda fidelidade. Jesus é fiel ao seu Pai, é fiel ao seu plano, é fiel às alianças, é fiel à sua palavra. Meu irmão, olhe para trás, vejam as profecias que foram cumpridas. Olhe para frente, perceba, existem profecias que ainda haverão de ser cumpridas, e a maior delas é: Jesus está voltando, não virá como um jumentinho de forma humilde, mas ele virá de forma gloriosa para executar a justa justiça do Pai. Segunda verdade que eu gostaria de realçar nessa manhã: Jesus, ele entra humildemente em Jerusalém, mas um dia voltará visivelmente a este mundo em grande poder e glória para julgar os homens e consumar a sua obra redentora. Eu posso ouvir um amém aqui? Eu posso ouvir um glória a Deus? É isso, meu irmão. Jesus virá. Jesus virá. Terceira verdade espiritual que eu gostaria de realçar nessa manhã é que nem tudo havia sido discernido pelos discípulos naquele momento. É verdade. Nem tudo fora discernido pelos discípulos. Deixa eu dizer uma coisa muito interessante. Muitas vezes isso ocorre conosco. Existem coisas que nós passamos que muitas vezes, na hora, nós não conseguimos entender, mas posteriormente o Senhor nos mostra o porquê de termos passado por tais situações, de termos vivido alguma circunstância, muitas vezes até circunstâncias que nos trouxeram dor, mas a gente viu que ao passar por ali, na realidade, havia sido um grande livramento que o Senhor tinha nos dado. Isso ocorre conosco em aspectos da nossa vida. Muitas vezes nós passamos por coisas, não compreendemos no momento, mas posteriormente o Senhor nos mostra que grande livramento Ele nos dera. Eu gostaria aqui, por exemplo, de realçar um testemunho da minha cunhada, Márcia. Ela, falando à minha esposa, ela hoje compreende porque o Senhor não permitiu que ela, como uma excelente auxiliar de enfermagem, não pudesse ou não trabalhasse em hospital algum. Por quê? Porque agora, nesse momento, ela é livramento de Deus na nossa família. Por quê? Porque a irmã Odisa
que tem problemas respiratórios, e o irmão Ailton, que é diabético num grau significativo, ambos estão sendo cuidados por ela nesse momento tão complexo. É livramento de Deus, e ela percebeu essa grande missão. Do mesmo jeito que no livro de Gênesis, no capítulo 50, quando os irmãos de José pensaram que José haveria de atacar eles pelo fato do pai ter morrido, José diz: olha, não pense assim. Foi para a manutenção da vida que o Senhor permitiu que eu estivesse aqui no Egito. E Gênesis 50, 20 tem uma das grandes pérolas teológicas de toda a Bíblia. Deus é aquele que transforma o mal em bem. É muito provável que o Senhor esteja utilizando esse momento para reforçar a fé de muitos de nós que estava empoeirada, para fazer com que nós possamos pensar as nossas prioridades, para fazer com que identifiquemos a importância dele como Deus, a importância da família. É possível, irmãos, é possível. É possível que estejamos vivendo esse momento, e é necessário que tenhamos discernimento do Senhor. Quarto e último, o testemunho dos feitos de Jesus, associado a uma festividade, levaram multidões a seguir a Jesus momentaneamente. E aqui eu quero realçar, não consigo identificar as motivações, o texto não é explícito sobre essa questão. Existe uma questão de hermenêutica que é muito simples. O que está escrito, está escrito. O que não está escrito, não está escrito. O que está escrito e o que eu vejo, percebo, tanto nos sinóticos como no Evangelho de João, é que os fariseus estavam com ódio da popularidade de Jesus. Mas eu não consigo entender quais eram as reais motivações da multidão seguir a Jesus nesse momento. Porque essa multidão, mais para frente, organizada pelos invejosos sacerdotes e líderes, haverão de instruir o povo que vai dizer sobre Jesus: crucificam, crucificam, crucificam. Eu gostaria de encerrar essa mensagem. Quero encerrar, irmãos, com um primeiro momento de oração que tem a ver com essa mensagem. Quero fazer corpo com essa multidão, e cabe hoje pela manhã adorarmos ao Senhor, como o Salmo 24 que nós lemos, né? No último momento do Salmo 24, o Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória, que Ele entre em nossos átrios, que Ele entre em nossas casas, que Ele entre em nosso coração, e que sejamos gratos ao Senhor, com discernimento, com louvor. Nós temos discernimento daquilo que está acontecendo e do louvor que é por nós dirigido a Ele. Que haja uma palavra de gratidão a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz em nossos corações. Segundo, eu gostaria de orar, irmãos, por muitos de nós que estamos vivendo situações que nesse momento não entendemos. Como os discípulos viveram essa situação, não tiveram discernimento na hora. É possível que muitos de nós estejamos vivendo alguma situação forçosamente, não estamos entendendo o porquê. E eu gostaria de pedir que essas situações fossem colocadas aos pés do Senhor, e que mais para frente a gente possa identificar porquê dessas questões terem sido como foram. Curva a sua cabeça por um instante. Vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nesse momento, Senhor, colocamos nas Tuas mãos a nossa vida. Antes de qualquer coisa, Pai, nós queremos dizer: maravilhoso, grande, santo, verdadeiro, poderoso é o Teu nome, Senhor. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo o louvor. Tu entraste triunfalmente em Jerusalém,
em missão de paz. Um dia tu voltarás para consolidar o reino do teu Pai, julgar, executar a reta justiça do reino de Deus. Nesse momento, Senhor, quero orar por aqueles que estão passando por situações em suas vidas e que simplesmente não conseguem discernir o porquê dessas situações. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, lhe dá-lhes força nesse momento, mas também, posteriormente, dá-lhes o entendimento para que eles possam ver os livramentos que o Senhor deu em sua vida. Pai eterno e santo, Deus poderoso, é assim que eu oro no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu tenho um segundo motivo de oração. E esse segundo motivo de oração, ele tem a ver com a nossa nação, a nação brasileira. Eu vou orar pelo Brasil. É muito importante orar pelo Brasil. E eu gostaria de colocar aqui as motivações pelas quais eu oro pelo Brasil. No livro de 1 Timóteo, no capítulo 2, a partir do versículo 1, as orientações de Paulo a Timóteo. Paulo diz assim: antes de tudo, recomendam que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda a piedade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Por isso, fui designado pregador e apóstolo. Digo a verdade, não minto. Mestre da verdadeira fé aos gentios. Irmãos, essas são as motivações com as quais nós devemos orar ao Senhor. É uma prerrogativa bíblica, está em 1 Timóteo, capítulo 2, veja dos versículos 1 até o versículo 6, pelo menos. E durante 21 dias eu tenho orado pela nação brasileira. Os irmãos sabem que todos os dias, ao meio-dia, eu tenho colocado de meio-dia, juntamente com muitos irmãos, cerca de uma média de 180 a 200 irmãos que oram comigo todos os dias, nesses últimos 21 dias, hoje 21, nós temos orado, colocado diante do Senhor as lideranças instituídas, são as lideranças que aí estão, são as lideranças que nós temos, nós oramos por elas, é prerrogativa bíblica. Então, neste sentido, eu quero colocar diante do Senhor a nação brasileira. Quero colocar diante do Senhor, me unindo àqueles irmãos que hoje estão orando. Quero colocar diante do Senhor, e eu tenho autoridade para fazer isso, irmãos, autoridade prática, no mínimo, durante esses 14 anos de ministério, é a contribuição que eu dou à cidadania da minha cidade, do meu país, do meu estado. É orando pelos líderes que lá estiverem. Seja ele aquele ou este, para mim não importa, não interessa. Eu estou executando a minha missão como um pastor, executando a minha missão. Eu não fui chamado para amaldiçoar, fui chamado para abençoar e para unir com aqueles que de coração limpo entendem que o Deus Todo-Poderoso é quem pode dar solução para o mundo, é quem pode dar solução para o Brasil. Gostaria de pedir em nome de Jesus que você curvasse a sua cabeça, se você quiser, e orasse comigo pela nação brasileira, pelo presidente. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nesse momento, Senhor,
eu coloco diante de Ti a nossa vida por quanto igreja, por quanto intercessores. Nós nos unimos, Senhor, nessa rede de intercessão. Clamamos a Ti, ó Deus, no nome de Jesus. Nós queremos Te pedir que o Senhor cure o mundo, cure a nossa nação, sobretudo. Senhor, vem, Pai, restaurando a nossa nação. Neste sentido, meu Deus, eu oro por todas as nações também, que nesse momento estão passando por essas dificuldades. Oro pelos Estados Unidos, pela Itália, pela China, por Portugal, pela Alemanha, pela Suécia, Dinamarca, pelos estados aqui na região sul-americana, pelos países da região sul-americana. Coloco todos eles nas Tuas mãos e Te peço, Senhor, cura o nosso mundo. Meu Deus, meu Pai, clamo pela África, clamo pela Índia. São países que não têm uma estrutura tão boa quanto muitos desses países que eu citei. Agora, de uma forma especial, hoje pela manhã, eu levanto um clamor pelo meu Brasil. Eu Te peço, meu Deus, no nome de Jesus, cura, Senhor, a nossa nação. A Tua palavra diz em Crônicas, se o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, se humilhar, orar, é isso que estamos fazendo, Pai. Nós colocamos diante de Ti essa situação, porque entendemos que não há nenhum outro Deus, além do Senhor, que possa dar um ponto final em tudo isso. Pai eterno e santo, de uma forma específica, agora eu intercedo, Senhor, pelos líderes do nosso país, começando, Senhor, pelo prefeito da nossa cidade. Eu oro, Senhor, pelo prefeito e peço, meu Deus, no nome de Jesus, que o Senhor dê a ele sabedoria e dê a ele entendimento para que ele possa tomar as decisões que precisam ser tomadas. Nesse sentido, ó Pai, eu oro pelo governador do estado da Paraíba. Te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor dê a ele sabedoria e discernimento para tomar as decisões que precisam ser tomadas. E nesse momento, Pai, em nome de Jesus, eu intercedo pelo presidente da nossa República. Eu Te peço, meu Deus, que o Senhor dê a ele sabedoria, discernimento e força para lidar com as muitas tensões pelas quais ele tem lidado. Todos eles estão extremamente cansados, porque muitos estão trabalhando uma rotina até grande para ver o número mínimo de mortes possível, mas nós entendemos, Senhor, que é o Senhor e é do Senhor que vem a nossa salvação e o nosso livramento. Com muita humildade, nós colocamos esse pedido nas Tuas mãos e Te pedimos, Senhor, abençoa a nação brasileira. É assim que oramos, no nome de Jesus. Amém.